Olá pessoal, estamos aqui para darmos sequência ao nosso curso de extensão do estágio híbrido de gestão educacional, cujo tema é o ensino religioso e a gestão educacional. Nós já temos caminhado aí bastante durante este curso e dessa vez estaremos entrando aí na aula de número 6, cujo título é a praxe da gestão escolar. Vamos falar sobre utopia, limites e desafios. Então, para nós ampliarmos, o nosso conhecimento a respeito do que é a utopia, do que é limites, do que é desafios, dentro dessa praxe da gestão escolar. Toda vez que se propõe uma gestão democrática da escola que tenha efetiva participação de pais, educadores, alunos e funcionários, no que se refere à escola pública de ensino fundamental e médio, isso acaba sendo considerado algo utópico. De acordo com Paro, acreditamos não ser de pouca importância examinar as implicações decorrentes dessa utopia. A palavra utopia significa o lugar que não existe. Isso não quer dizer que não possa vir a existir. Então é algo imaginário que se está colocando ali, está imaginando uma situação, está supondo uma situação, mas que aquela situação não é real, não está acontecendo, mas que tem a possibilidade de acontecer dentro desse ambiente escolar, dentro dessa gestão escolar. Então, a palavra utopia, significa o lugar que não existe. Ao mesmo tempo, abordamos a perspectiva da gestão democrática como algo de valor, algo desejável. O que fazer então? Então, do ponto de vista, da solução dos problemas da escola, acreditamos que a tarefa deva consistir inicialmente em tomar consciência das condições concretas que apontam para a viabilidade de um projeto de democratização das relações no interior da escola. Então é necessário tomar essa consciência, é necessário ter essa consciência das condições concretas, daquilo que se tem em mãos, do material disponível para ser feito, para ser realizado, para ser trabalhado. Então é necessário ter essa viabilidade de um projeto de democratização das relações no interior da escola. Então é preciso ter um conhecimento desse interior da escola, do seu planejamento, dos seus métodos, da sua didática, para que se tenha um caminho para percorrer no sentido de solucionar os problemas existentes. Então nós afirmamos isso considerando que as reflexões feitas até aqui apontam para a necessidade dos diretores, juntamente com a equipe pedagógica, docente e administrativa, ampliarem a compreensão do significado da escola no contexto da sociedade contemporânea. Então isso precisa ser feito e precisa ser realizado. O diretor, juntamente com essa equipe pedagógica, também em conjunto aí com a parte administrativa, com a parte docente também, é preciso ampliar essa compreensão desse significado da escola dentro desse contexto da sociedade contemporânea. Então é preciso ampliar esse conceito de escola, juntando essa administração, juntando essa equipe pedagógica, essa parte docente, essa parte administrativa, para ampliar todo esse conceito aí, dentro dessa sociedade contemporânea. E antes de prosseguir, nós nessa leitura nós podemos começamos a responder a primeira questão que integra a seção:
atividades ampliadas, né? Prática. Ao final, nós vamos estar analisando, vamos estar vendo, né, sobre esse detalhe aí, para que nós conseguimos ampliar o nosso conhecimento, né? Sobre a utopia, né? A utopia na praxis da gestão escolar. Vamos trabalhar esse conceito da utopia, né, dentro, né, na praxis da gestão escolar, dentro desse ambiente, né, que nós chamamos ambiente escolar. A gestão da escola, ao mesmo tempo que sofre o impacto das políticas econômicas e culturais da sociedade e das políticas educacionais, pode construir um espaço de contra-hegemonia. Sobre essa questão, né, já Marx, em um discurso sobre educação, no dia 10 de agosto de 1969, ele afirma o seguinte: por um lado, é necessária uma mudança das condições sociais para criar um sistema de ensino correspondente. E por outro lado, é necessário ter um correspondente sistema de ensino para poder mudar as condições sociais. Então aqui há duas condições, né? Ou você cria, né, um sistema de ensino, né, ou você, né, faz uma mudança nas condições sociais para, a partir dessa mudança, você criar, né, um sistema de ensino correspondente através das mudanças que se vai fazer nesse ambiente social. Ou você faz o contrário, né? Ou você tem, né, um sistema correspondente de ensino para mudar as condições sociais, para mudar, né, esse ambiente social. Então, ou você muda as condições sociais e a partir dessa mudança você tem uma condição de ensino melhor, ou você tenha uma condição de ensino melhor, aprimora os métodos de ensino para você, né, refletir na sociedade essas condições, né? Por isso devemos partir de situações existentes, né? Assumir a gestão da escola a partir das condições existentes implica uma utopia, a convicção de que a educação escolar pode contribuir para modificar a vida das pessoas. Então, é preciso essa convicção, né? É preciso ter essa convicção dentro desse ambiente escolar para que esse ambiente escolar ele venha contribuir com uma mudança na vida das pessoas, que ele venha modificar a vida das pessoas, uma vida social, venha transformar, né, a vida das pessoas através desse ambiente escolar. Trata-se de uma educação de caráter científico, de uma praxis educativa, capaz de ultrapassar a visão de senso comum, né? Então, o esquema a seguir, construído com base nas contribuições de Paro, traça um paralelo entre a concepção de educação do senso comum e a concepção de educação científica. Então, nós vamos fazer esse paralelo, né, que Paro ele elabora dentro de um quadro comparativo sobre essas concepções de educação, né, dentro da avaliação do senso comum e também dentro da avaliação do científico, né, da educação científica. Então, dentro do senso comum, nós vemos uma cadeia que diz o seguinte: olha, o senso comum, depois vem a área do ensino, depois vem a passagem de conhecimentos e informações, formação moral e prática dos bens comuns, dos bons costumes, depois ênfase na quantidade de conteúdo, depois professor como transmissor de conteúdos, depois vem a ênfase na preparação para o trabalho
e no desenvolvimento de competências e habilidades nos alunos, né? E depois tem a gestão administrativa. Então tem toda uma sequência partindo dessa concepção do senso comum. Agora vamos partir, né, dentro dessa concepção da educação, a questão da educação científica, né, a concepção da educação científica. Primeiro a educação científica, depois vem o ensino, a aprendizagem, depois vem a apropriação da cultura ampla, conhecimentos, informações, valores, crenças, ciência, tecnologia e costumes. Depois vem a ênfase nas inter-relações entre professor, aluno e conteúdo. Depois vem professor como mediador do conteúdo. Depois vem ênfase na formação do homem em sua integridade e na sua condição histórica. E depois vem a gestão colegiada na escola. Então há uma sequência, né, de situações, não é? Um esquema, né, com essas contribuições, e onde se faz esse paralelo, né, da concepção da educação como um senso comum e a concepção da educação como senso científico, né? Então vamos clarear um pouquinho esse quadro, né? Quando diz o seguinte, olha, a concepção científica de educação tem a ver diretamente com a escola, em que o conceito adquire maior rigor e amplitude, uma vez que mais do que transmissão de informações, envolve a apropriação da cultura ampla. Então, essa concepção científica de educação, né, ela tem a ver diretamente com a escola, tá? Em que o conceito adquire maior rigor e amplitude, uma vez que mais do que transmissão de informação, envolve a apropriação de uma cultura ampla. Então essa é a concepção científica, né? Ela está ligada aí diretamente à escola, né? Ela está ligada a esse conceito, né, onde ele vai adquirir uma amplitude maior, né, uma amplitude melhor, uma vez, né, que essa transmissão da informação ela vai envolver essa cultura ampla. Então, nesse raciocínio é resultado o sentido da utopia, é ressaltado o sentido da utopia, o qual corresponde à afirmação de Marx de que é preciso partir das condições existentes. Assim, não é pertinente ficar esperando pelas condições ideais para sonhar com algo diferente, né? Como esperar a sociedade mudar para construir autonomia na gestão escolar. Então não se pode esperar esse tempo, é preciso que a própria escola ela promova essa mudança, que a própria escola ela parte para essa mudança, né? Não esperando que essa mudança venha a partir da sociedade, mas que a própria escola, diante dos métodos existentes, ela parte para essa mudança. Então veja bem, devemos criar condições para que o aluno participe, se comprometa e interaja como sujeito. Então essa condição, quando nós vimos na concepção participativa, democrática participativa, onde existe essa abertura, né, essa participação tanto do aluno quanto do professor, do diretor, da administração, onde eles vão em conjunto participar, planejar, né, fazer o planejamento dos métodos, as técnicas que serão empregadas. Então é necessário criar esse ambiente dentro da escola, esse ambiente participativo. Então é preciso criar condições para que o aluno participe desses métodos, desse projeto, né? Isso, né, apesar da precariedade das estruturas físicas, das instituições públicas, da desvalorização dos profissionais da educação, das verbas
ínfimas direcionadas para as unidades escolares e das contradições presentes nas famílias e na sociedade, a escola possui uma relativa autonomia que lhe permite interagir nessa correlação de forças por vários motivos. Então a escola ela se vê, né, numa autonomia limitada. Por quê? Por causa dessas condições, né, que muitas vezes não se tem essas condições da participação do aluno, de acordo com essa precariedade, né, das estruturas físicas, que nós vemos que muitas estruturas dessas escolas estão já precárias, estão já precisando, né, de uma reformulação, de uma reestruturação. Então, diante dessa precariedade das estruturas físicas, né, da desvalorização dos profissionais da educação, isso nós vemos em todo o país, isso acontecendo, né, a desvalorização dos profissionais da educação. Os professores, eles são enxergados como mais um, né, como um funcionário, apenas como um funcionário público. Ele não é enxergado como um papel principal ali da educação, como formador de profissionais, como formadores de pessoas de bens para a sociedade. Então esse professor, ele está numa condição de desvalorização, né? Além das poucas verbas que se vêm, né, para a escola, que são direcionadas para a escola. E nós vemos também, né, dentro das contradições existentes dentro da nossa sociedade, tudo isso, né, faz com que a escola ela tenha pouca autonomia. Então nós vemos, né, dentro desses motivos, nós vamos destacar alguns motivos, né, por que essa autonomia muitas vezes ela é relativa. A autonomia não se ganha, conquista-se no conjunto das relações escolares e sociais. Para Souza e Correia, a autonomia não pode ser concebida como algo herdado ou adquirido, mas fundamentalmente como produto de processos interrelacionais, capazes de propiciar à escola a criação de uma identidade própria, né? Então nós vemos que essa autonomia ela não se ganha, né? Ela tem que estar presente nesse ambiente escolar, ela tem que estar nesse ambiente escolar, inserido nesse ambiente escolar, né? Não é algo como herdado ou adquirido, não é? É preciso de fazer parte, a autonomia tem que se fazer parte desse processo escolar. Então, a autonomia da escola precisa ser construída e não decretada, o que pressupõe também a autonomia dos sujeitos que a constrói. Assim, a autonomia, ao ser construída, não se esgota em decretos, mas avança a partir das aberturas que a legislação apresenta. Então essa autonomia ela não pode, né, começar a partir de um decreto. A autonomia ela não pode começar, né, a partir de uma coisa dada. A autonomia ela tem que ser construída nesse ambiente escolar, através dessa relação, né, da escola com a sociedade. Então ela precisa ser construída. A escola precisa, portanto, pensar acerca das possibilidades de construir uma autonomia própria, que provenha das práticas e da reflexão dessa mesma prática, por parte dos autores que a produzem. Então, autonomia, né, a escola ela precisa mais do que nunca criar possibilidades para a construção dessa autonomia. Essa autonomia precisa ser construída nesse ambiente escolar,
né? Ela não pode ser uma autonomia, né, que venha a ser herdada, que venha a ser repassada, né, pelos órgãos estaduais, pelos órgãos federais, pelos órgãos do governo. A escola então precisa pensar, né, nessa possibilidade de construir essa autonomia própria, né, que provenha das práticas e das reflexões dessas mesmas práticas, por esses autores que vão produzir essa autonomia, né? Então, como é possível percebermos, Souza e Correia veem a escola como espaço para o exercício da democracia compreendida como um dos locos mais relevantes de reflexão coletiva, na medida em que a autonomia dos que nela atuam permitem a materialização de práticas democráticas. Então nós vemos que, né, Souza e Correia, ele vê, né, eles conseguem enxergar esse espaço da escola como espaço, né, para exercício da democracia, né? Eles conseguem enxergar nesse ambiente escolar que existe um espaço aberto para o exercício dessa democracia, né, para implementar uma democracia, né, para construir um exercício da democracia. Então, na medida em que a autonomia dos que nela atuam permitem a materialização de práticas democráticas. Então é preciso que todos aqueles que atuam nesse ambiente escolar também percebam que é necessária a criação dessa autonomia e também se permitem construir essa autonomia, né? O fortalecimento da contra-hegemonia refere-se ao trabalho educativo desenvolvido na escola pelos profissionais de educação. A ação docente propriamente dita constitui-se em uma rica possibilidade de encaminhar o trabalho educativo na perspectiva científica e de intervenção social. Então, o fortalecimento, né, dessa contra-hegemonia vai se referir a esse trabalho, né? Que trabalho? Esse trabalho educativo que é desenvolvido nessa escola pelos profissionais da educação, né? Então, esse trabalho ele vai ser desenvolvido por esses profissionais da educação, né? Então, essa ação, né? Essa ação docente dita, né? Essa ação propriamente dita, ela constitui-se em uma rica possibilidade de encaminhar o trabalho educativo na perspectiva científica e de intervenção social. Então vai haver essa possibilidade de criação, né? Os alunos copartícipes do cotidiano escolar interagem na sociedade e no mundo do trabalho, né? Permanecem na escola por longo tempo e a relação entre professores, aluno e conhecimento é direta e constante. Então isso a gente pode perceber, né? Essa relação existente entre professores e alunos, né? Entre pais e escola. Então essa relação ela cresce a cada dia mais, né? A cada dia que o aluno ele vai passando ali o tempo na escola, ele vai se interagindo ali com essa possibilidade de crescimento. Então nós podemos perceber, né, que essa relação sempre provoca mudança na vida dos alunos, né? Quer pela ressignificação de conceitos e construção de novas ideias, quer pela formação de competências, né, valores e desenvolvimento de hábitos e atitudes. Então essa relação que vai se crescendo entre alunos, né, e professores
elas vão provocar essa mudança na vida dos alunos, não é? Tanto na geração de novas ideias, quanto também no desenvolvimento de valores e competência. O aluno, ele vai aprender valores, né? Ele vai aprender competências, ele vai aprender a ser um cidadão de valores, um cidadão vai aprender o profissionalismo na escola, né? A escola vai direcionar esse aluno para esse sentido, né? Então nós vemos que dentro, né, nesse cenário emerge a necessidade da utopia, como algo que não existe objetivamente, né, mas que pode vir a existir na medida em que se coloca como algo de valor, algo desejável para a solução dos problemas da escola. Então é essa necessidade, né, da utopia, né, como algo que não existe objetivamente, mas que pode existir naquele momento. Muitas vezes não existe a possibilidade, mas pode existir essa possibilidade ela está presente, não é? Ela pode ser trabalhada quando se entende, né? Quando se tem essa interação, quando se tem essa democratização nesse ambiente escolar, né? Onde diretores, pais, alunos, professores, né? Toda a parte que compõe a administração da escola. Então, quando se tem essa democracia, quando se tem esse conjunto, né, de colaboração, de interação, isso é possível, a realização é possível desse projeto, não é? É possível colocar em prática, mesmo que no momento às vezes não se vê aquilo acontecendo como algo possível de acontecer, como algo de realidade nesse ambiente escolar, mas existe essa possibilidade e ela está presente, né? Ela está presente nesse ambiente escolar. Então nós começamos, né, essa aula 6 falando aí sobre, né, a praxis da gestão escolar. Nós abordamos aí em primeira mão, né, a utopia na praxis da gestão escolar. Nós falamos também, né, colocamos aí um quadro, né, sobre as concepções da educação, tanto do senso comum quanto, né, a concepção da educação no senso científico. Nós trazemos também um entendimento dessa correlação existente, não é, entre essa visão, né, do senso comum e essa visão também da concepção científica, né? Que na visão do senso comum nós falamos sobre o ensino, né? A visão do ensino, a correlação existente dentro dessa visão do senso comum, né? O ensino, e na visão científica o ensino de aprendizagem, né? Nós trouxemos também a colaboração de Marx, trouxemos também a colaboração de Paro dentro desse mesmo assunto, que trouxe, né, uma relevância para nós, para ampliarmos o nosso conhecimento, não é? Nós falamos também sobre a relativa autonomia, né, que permite essa correlação de forças, né, da autonomia, da relativa da autonomia. Citamos os motivos pelos quais isso é possível. Então nós encerramos essa aula, né, falando da utopia na praxis da gestão escolar, e na próxima aula, né, nós estaremos trazendo aí, né, falando sobre os limites da praxis na gestão escolar. Vamos trabalhar esse conceito, né, o que significa esse limite da praxis na gestão escolar. Então, você que nos acompanhou nessa aula, é interessante que você acompanhe também na parte 2, para você fazer a junção de todo esse conhecimento, esse ensinamento
que está sendo repassado, tá bom? Então eu espero você até a próxima aula.